E se o marido voltar doente? Essa foi uma pergunta que me fizeram essa semana. E assim, apesar de que para mim a resposta é muito óbvia, né? Eu decidi falar um pouco e responder a pergunta porque até pode ser dúvida de outras pessoas. Então vamos lá. Em Lucas 10, de 30 a 35, diz assim: fizeram essa pergunta para Jesus, quando ele falou, né, que amarás o teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí perguntaram: quem é o meu próximo, né? E em resposta a essa pergunta, Jesus disse assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram embora, deixando-o na estrada quase morto. Aconteceu, está descendo nessa mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, ele passou de lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar, viu o homem, ele passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Samaritanos e judeus, eles eram inimigos, né? Só para vocês lembrarem aqui o contexto. Então, o samaritano chegou onde o homem estava, quando o viu, teve piedade dele. Ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Responderam: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, assim, o homem samaritano teve como próximo um inimigo, né? Nós temos como próximos, quem é a pessoa mais próxima de nós? Nossa carne, nós fazemos parte de um só corpo, de uma só carne, melhor dizendo, de uma só carne, que é seu esposo ou sua esposa. Então, assim, se essa pessoa a qual você faz parte precisar de você, seja em que momento for, separado, volta, divorciado, como que você não vai ajudá-lo se Deus contou uma história em que inimigos, né, em que houve misericórdia entre inimigos, quanto mais de alguém a qual você faz parte. Eu sei que a gente fica muito perdido no meio da nossa tristeza, da nossa mágoa, do nosso próprio pecado mesmo, que a gente acha e gosta de julgar muitas coisas, né? Que é injusto, que isso, aquilo. Mas assim, a gente não pode esquecer que nós fizemos votos lá atrás, sabe? Praticamente todo mundo que casou fez aqueles votos bonitinhos. Ai, na alegria, na tristeza. Na alegria é muito bom estar casado, mas na tristeza, aí é que são elas, é o que nós estamos passando agora. Podemos estar passando com ele dentro de casa, uma tristeza com o cônjuge em casa, com o cônjuge fora de casa. Mas nós nos comprometemos a amar e cuidar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença também. Então, assim, o fato da gente parar para pensar em alguma atitude que não seja cuidar do marido nessa situação é uma demonstração da luta mesmo que você tem com o seu próprio pecado e com a sua própria justiça. E o que Deus falou na palavra da nossa própria justiça é que ela é trapo de imundícia. Ela é algo abominavelmente nojento. Ou seja, não é algo que a gente pode e deve se apegar. Nós temos que nos apegar ao que Jesus mandou fazer. Tenha misericórdia dele e ele será o seu próximo, aquele próximo que Jesus mandou amar, como a gente ama a nós mesmos, né? E nunca nos esquecer, que eu amo esse versículo, que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Ele nos recebeu doentes, cheios de pecados, cheio de lembranças, cheio de tudo que é ruim.
completamente ilameados. Se Deus nos recebe assim, quem somos nós? Por acaso tem alguém aqui melhor do que Deus? E quem me ajudou com essa resposta foi a Débora Cristina, minha amiga. E ela disse assim: caso o esposo volte doente, ou a esposa cuida, ou ela corre o risco de aparecer uma boa samaritana para cuidar. Fiquem com Deus.